Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou te mostrar um investimento que eu tenho feito há alguns anos que está me pagando corriqueiramente mais de 18% ao ano. E isso eu estou falando de um investimento de renda fixa. Eu já vou logo mostrar aqui na tela do meu celular e a gente vai conversar sobre ele. Veja, eu faço esses investimentos através desse aplicativo que está aparecendo aí na tela. Ele se chama Inco Investimentos. Eu já te explico, mas veja, eu vou clicar aqui em acompanhar para a gente ver justamente esse resultado, o desempenho que eu quero te mostrar, tá bom? Ano após ano, veja, eu comecei a investir lá em 2021, tá? Mas foram só 2 meses naquele ano. Mas aí em 2022, em 2023 ele me pagou mais que 18% no ano. E em 2024 também está me pagando muito bem, sempre mais que 1% ao mês, mais do que 1,2% ao mês, ok? No último mês aqui de junho rendeu um pouquinho menos, justamente porque eu tenho um saldo a investir aqui de mais ou menos R$ 3.200. Eu tenho aqui uma aplicação que me pagou há alguns dias, vou até colocar aqui dentro de conta para vocês verem, ó. Veja que eu vou recebendo sempre um pouquinho de vários investimentos que eu faço aqui, mas olha só, lá em maio, né, eu recebi R$ 1.299 de um investimento que eu fiz na carteira Pride, que é uma construtora, daqui a pouco eu te explico. Recebi também R$ 1.156 dessa outra construtora que se chama Prestes, e aí eu tô com esse valor aqui a investir, né? Então eu clico aqui em investir e aí eu vou vendo quais opções tem disponíveis. Nesse momento que eu gravo o vídeo, não tem nenhuma opção disponível, já foi esgotada, porque de tempos em tempos, aqui dentro desse aplicativo, novas ofertas vão sendo abertas. Então, agora você já viu como se faz, deixa eu explicar melhor o que é isso, né? Esse aplicativo, ele se chama Inco Investimentos, que é justamente uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central, justamente faz essa intermediação entre nós investidores e algumas ofertas, alguns investimentos coletivos, sendo que a maioria deles é no mercado imobiliário. Então eu chamo essa aplicação aqui que eu faço de renda fixa imobiliária. O que é isso, né? Vamos do princípio. O que é uma renda fixa? Talvez você já seja um investidor e já tenha se deparado com esse termo, né? A renda fixa é aquele tipo de investimento mais previsível. Então, por que essa renda fixa imobiliária aqui me paga tanto a mais do que uma renda fixa tradicional? Porque dentro dessa categoria existem riscos diferentes. Então vamos lá. Qual que é o tipo de investimento mais seguro do país? São os títulos públicos do Tesouro Direto. Então, se você aplicar lá num Tesouro Selic, por exemplo, ele vai te pagar mais ou menos o quanto está a taxa Selic naquele momento. Vamos pegar uma referência, uma Selic de mais ou menos 10,5% ao ano. Essa daí é a média, é o investimento mais seguro. Então, cada investimento que vai pagando mais do que isso, como esse que eu te mostrei que paga mais que 18% ao ano, vai sendo adicionada uma camada mais de risco. Então, existem garantias e riscos nessa operação. Então, eu peguei aqui, a mais segura é o Tesouro Direto, certo? Qual que é o próximo dessa escada? Você já deve ter ouvido falar de, por exemplo, CDBs, LCIs, LCAs, são investimentos de renda fixa que são oferecidos por bancos ou instituições financeiras. Esses investimentos, eles pagam mais do que o Tesouro Selic, tá? Um CDB, uma LCI, mas ele tem um grau de risco maior do que o Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Então é a máquina de dinheiro do país. Então nunca existiu nenhum tipo de calote da dívida pública brasileira para os brasileiros, ok? Então o Tesouro Nacional é o mais seguro de todos. Depois vem esses outros títulos que têm garantia do FGC. O que é isso? Então são CDBs, LCIs, enfim, essas emissões bancárias, rendas fixas com emissões bancárias, que têm essa proteção do FGC. Para que funciona isso? Digamos que um banco emitiu essa renda fixa então, e aí de repente esse banco quebrou. O que acontece? Não tem mais esse pagamento, né, dessa renda fixa que você contratou. O que é a renda fixa? É eu pegar o meu dinheiro, emprestar para alguém e esse alguém me devolve com juros. Se esse alguém quebrar, eu não vou receber esse dinheiro, né? Então, os bancos, as instituições financeiras inventaram esse FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que ele garante nosso investimento até R$ 250 mil, ok? Então, se eu comprar um CDB do banco A, do banco B ou do banco C, e esse banco quebrar, eu vou ter meu dinheiro ressarcido por esse fundo garantidor de créditos. O FGC devolve esse valor se eu tiver aplicado até R$ 250 mil nele. Então,
um CDB ele é menos seguro do que um título público do Tesouro Nacional, mas ele também conta com as suas garantias. E depois dele, quais são os outros tipos que a gente tem? São aqueles investimentos que não têm a garantia do FGC e não têm a garantia do Tesouro Nacional. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de debêntures, estamos falando de CRIs, estamos falando de CCBs. E qual é a garantia deles? Normalmente a garantia é do emissor e normalmente o emissor é uma empresa. Então, por exemplo, eu gosto dos investimentos aqui da Inco porque eles todos têm lastro no mercado imobiliário. Então a maioria dos investimentos que eu faço aqui são de construtoras. Então eu empresto meu dinheiro para a construtora, ela levanta o seu prédio, o seu empreendimento, enfim, faz suas operações e vai me devolvendo isso com juros. Por isso que essa rentabilidade tão alta, tá? E aí, a boa notícia é que através da Inco, né, essa instituição que permite esse investimento coletivo, eu posso investir a partir de R$500 e ele popularizou, né, democratizou esse tipo de investimento no mercado imobiliário que era só para quem tinha muito dinheiro antigamente, né? Essa rentabilidade, digamos assim, dentro do mercado imobiliário sempre existiu, né? Mas era restrito para quem tinha muito dinheiro. Agora, a gente tem uma gama de possibilidades muito grande. Então, por exemplo, eu posso aplicar aqui R$500 em cada oferta e eu posso diluir meu dinheiro em 10, 20, 30 construtoras diferentes. Mesmo se uma delas tiver problema, o meu dinheiro como um todo não vai sofrer tanto, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Essa popularização que a gente consegue através esse acesso para esse investimento de renda fixa imobiliária. Mas como eu te falei, todos têm algum tipo de risco e algum tipo de garantia. Então uma rentabilidade de mais de 18% ao ano é muito, muito alta, muito boa. E quais são as garantias dessas operações? Normalmente tem a alienação fiduciária, né? Então se a gente está falando do mercado imobiliário, tem essa garantia do imóvel, do empreendimento que está sendo feito. Tem também o aval dos sócios, das pessoas físicas, enfim, cada oferta dessa tem uma garantia. Inclusive lá dentro do aplicativo da Inco, eles têm uma categoria lá que vai de A até E, onde as ofertas, os investimentos A são os mais seguros e os E são os mais arriscados dentro da própria diversificação que você pode fazer na Inco. Então veja, é um investimento que eu já faço há mais de 3 anos, como eu mostrei aqui na tela, e eu consegui também um resultado junto com o pessoal lá da Inco, que eu conheço eles, confio muito no trabalho deles, e eles fizeram um report, né, um resultado desses 3 ou 4 anos que eles têm de vida. E veja, eu vou compartilhar na minha tela aqui justamente para você ver isso, tá? Olha só, já foram 925 operações realizadas, e aí eu quero dar uma ênfase nesse gráfico aqui, tá? Principalmente porque a partir de 2022 eles transformaram o modelo de negócio deles em SEP, né, SEP, Sociedade de Empréstimos Pessoais. Isso tudo também regulamentado pelo Banco Central do Brasil, tem outras ofertas regulamentadas pela CVM, é super garantido nessa parte, tá? E aí, a partir desse momento, veja que todas essas barras azuis são operações abertas e as barrinhas verdes são operações quitadas, as azuis claras são as que ainda estão em andamento e vermelhas são as que tiveram algum problema, algum tipo de inadimplência ou atraso. Então veja que a partir de 2022 praticamente a gente não tem uma linha vermelha aqui, né? É um tipo de investimento que se mostrou muito bem sucedido. Eu vou até descer aqui justamente quando a gente explica essa parte do grau de risco e veja que todas as operações de risco A e de risco B dentro da plataforma, nenhuma teve inadimplência. A única que teve inadimplência foi uma operação com risco C e foi apenas uma. Então veja, se eu pegar todas as operações do risco A, B e C, são mais de 700 operações, 700 ofertas e investimentos que a gente pode fazer através do app, mais de 700 operações e só uma teve problema, né? Então, existe sim um risco? Existe, mas também existem garantias que têm funcionado ao longo do tempo. Inclusive, nesse detalhamento aqui que eles colocam na última página, eles mostram que 3,3% das operações tiveram algum atraso, né? Então, praticamente 97% foi super bem sucedida e eles são bem transparentes, eles colocam aqui o que está acontecendo com essas que tiveram problema. Então, veja, de mais daquelas 900 operações, 3, 4, 5, 6, 7 construtoras aqui que estão com algum problema, algum acordo extrajudicial, cobrança judicial, etc. Então a gente vê que na maioria dos casos foi super bem sucedido, né, trazendo uma rentabilidade super alta
que é o que eles mostram aqui, algo em torno de 225% do CDI nesse período, né? Ou seja, muito mais do que a taxa Selic, mais do que o dobro. Então é um investimento que, na minha opinião, possui um risco-retorno interessante e eu coloco uma parte do meu dinheiro nesse tipo de investimento, tá bom? E inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer download também desse aplicativo e com uma parceria que eu fiz com eles, você consegue aqui também um benefício, 1% de cashback na sua primeira operação, ao final da primeira operação que você fizer. Então, para você conhecer mais o trabalho aqui da Inco, mais uma vez eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada, tá bom? E obviamente, tinha esquecido de me falar aqui antes, mas esse não é um tipo de investimento para reserva de emergência, tá bom? Lembre sempre, cada investimento que você faz, seja na renda fixa ou na renda variável, possui um grau de risco. Se você precisa de reserva de emergência, aí eu recomendaria, não precisa nem sair do Tesouro Direto, já está muito bem feito ali, né? Muito seguro e líquido. Conforme o dinheiro você pode ter um pouquinho mais de prazo para utilizá-lo, aí sim você pode olhar essas outras alternativas de renda fixa, como essa que eu te apresentei no vídeo de hoje, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao time do Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.